Pronto, então, mais uma vez, boa tarde, sejam todos bem-vindos, né, a esta terça-feira, 26 de outubro de 2021. É com muita alegria que a gente reencontra vocês novamente para a nossa segunda aula de informática na educação. E hoje eu tenho aqui, nós temos a companhia da Daniela, que é minha colega do grupo de estudos, e também orientando do professor Rogério. E hoje ela vai trabalhar com vocês, pessoal, sobre videoaulas, que é um assunto de grande relevância, né? Principalmente no contexto atual, onde nós, professores, tivemos que nos reinventarmos, né? Para poder manter nossas aulas, né? Permanecer trabalhando, mantendo as aulas para os nossos alunos. Então, este momento sobre videoaulas, essa oficina, é de grande relevância para todos nós, tanto nesse contexto geral, como também fora dele, né? Tendo em vista que os nossos alunos já dominam em partes essa tecnologia, né? Vamos dizer assim, e nós, professores ou futuros professores, precisamos também dominá-la, porque eu acredito que a educação ela exige, né, essa inovação e aquele normal, aquela concepção de normal que nós tínhamos a um passado bem próximo, eu acredito que provavelmente ele não voltará mais, né? Nós estamos em um momento novo, né, na educação, momento este que nos fez perceber a grande importância da tecnologia. Então, eu acredito que agora ela já estava conosco, né? Porém, pouco utilizada, mas eu acredito que agora ela veio para ficar, tá bom? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Fredson, orientando do professor Rogério, e a Daniela vai ficar com a gente na tarde de hoje, trabalhando conosco sobre videoaula. Dani, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniela, eu sou formada em Pedagogia, me formei recentemente. Atualmente, como o Fred falou, eu sou estudante do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Educacional da UFC e sou orientando o professor Rogério. Quando eu fui estudante de Pedagogia, eu trabalhei com o professor Rogério num projeto de videoaulas. Do LabPan, nós desenvolvemos um curso voltado para a formação de professores para a criação de videoaulas, e ele foi ofertado nesse tempo aí de ensino remoto. Nós ofertamos algumas turmas desse curso, onde professores da rede pública do estado de Ceará participaram, tanto do ensino básico quanto do ensino superior, e nós trabalhamos com eles durante 10 aulas vários conteúdos e conceitos importantes na produção de videoaulas. Aqui eu vou trazer para vocês uma espécie de versão condensada desse curso. Ele vai ser dividido em duas partes. Hoje nós vamos trabalhar aqui alguns conceitos mais teóricos da produção de videoaulas, e em um segundo momento, em outro dia, nós vamos trabalhar um aspecto mais prático da produção de videoaulas. Aqui nós temos os tópicos que nós vamos abordar na aula de hoje, que é relacionado a uma breve introdução sobre as videoaulas. Nós vamos ver quais são as etapas da produção de uma videoaula e quais são cada uma dessas três etapas, que é a pré-produção, a produção e a pós-produção. E também vou apresentar para vocês alguns recursos que podem ajudar vocês a enriquecer videoaulas que vocês aí vão criar, ok? Qualquer dúvida vocês podem ir colocando no chat, que ao final de cada tópico eu vou verificar aí o chat para ver se tem alguma dúvida de vocês ou algum comentário. Então, por que videoaulas? Como o Fred falou, atualmente o vídeo vem ganhando bastante relevância, esse formato. De acordo com o um estudo realizado em 2020 aqui no Brasil, assistir a vídeos online é a segunda atividade mais realizada por brasileiros que utilizam a internet. Sejam vídeos feitos por outros usuários, sejam filmes, séries, vídeos que são postados em redes sociais.
essa atividade de assistir vídeo só perde para aí, a atividade de comunicação, também nas redes sociais, em aplicativos de comunicação. A linguagem audiovisual também é algo que chama a atenção, que é a linguagem aí dessa mídia, o vídeo. Porque a linguagem visual, ela permite a combinação de duas diferentes linguagens, o áudio e o vídeo, a combinação entre textos e imagens. Esses textos podem ser tanto a linguagem falada, quanto a linguagem escrita, e a imagem, quando nós falamos da imagem, nós falamos tanto da imagem em movimento, quanto a imagem estática, fotos, por exemplo, ilustrações. Existe algo chamado teoria da aprendizagem multimídia, que foi proposta por um psicólogo americano, que diz que as pessoas elas têm mais chance de aprender algo quando esse assunto que ela está estudando é abordado através da combinação de vídeos, de imagens e textos. Então, as videoaulas podem contribuir também para uma melhor aprendizagem por conta dessa combinação aí de linguagens. Então, quando nós consideramos a popularidade dos vídeos com o uso dessa linguagem audiovisual, nós temos que o vídeo pode ser um poderoso recurso educacional em potencial. E, por conta disso, ele vem ganhando bastante destaque em tendências pedagógicas que estão se tornando mais populares atualmente, como a sala de aula invertida e o ensino híbrido. Eles são usados como ferramentas que podem complementar aí o trabalho com essas tendências pedagógicas. E, levando em consideração o contexto atual de ensino remoto, muitas pessoas tiveram que recorrer a essa ferramenta, mesmo que não tenham um interesse por essas tendências pedagógicas, porque o vídeo ajuda aí a suprir essa distância que nós estamos tendo que enfrentar durante o ensino remoto. O vídeo, quando nós falamos em videoaula, esse é um termo bastante amplo. Uma videoaula ela pode ter diferentes formatos e gêneros e ela pode ser usada para atender a diferentes tipos de propósito do professor na sala de aula. Por exemplo, ela pode servir como um substituto do momento expositivo de uma aula, por exemplo. Ela pode ser usada para ilustrar um experimento prático, que não pode ser realizado ali naquele momento por algum motivo. Ela pode ser usada para complementar alguma explicação, para iniciar um debate. Enfim, o vídeo pode ter pode assumir vários papéis em uma aula. Ele, então, tem que ser escolhido ou criado de acordo com os objetivos da sua aula. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão de como utilizar o vídeo na aula ao longo aqui dessa apresentação. Agora nós vamos ver quais são as etapas que constituem aí a criação de uma videoaula. Aqui nós temos 3 etapas principais: pré-produção, produção e pós-produção. Essas 3 etapas geralmente são também utilizadas na produção de outros tipos de recursos multimídia. E o vídeo, como um recurso multimídia, também utiliza desse mesmo processo. O que vai se diferenciar dessas etapas para a criação de outros recursos são as fases específicas que compõem cada uma dessas etapas. Por exemplo, a primeira fase de produção é composta pelo planejamento da videoaula e pela escrita do seu roteiro. A segunda etapa é onde ocorre a filmagem da videoaula e também toda a organização necessária para realizar essa filmagem. Já a terceira etapa, que é a última pós-produção, é onde é realizada a edição da videoaula que foi filmada e a sua publicação online. Nós vamos ver aqui na aula de hoje, de forma um pouco mais detalhada, o que consiste cada uma dessas 3 etapas. Primeiramente, nós temos a nossa etapa de pré-produção. Na pré-produção, a primeira coisa a ser feita é o planejamento da sua videoaula. Esse planejamento vai ser feito assim como o planejamento de qualquer outra aula, mesmo presencial. Nele você vai definir o tema da sua videoaula, os conteúdos que vão ser abordados, os objetivos dessa sua aula, qual vai ser o público-alvo, a duração média do seu vídeo e também como vai ser essa sua aula, os procedimentos, os recursos que você vai precisar para produzir essa videoaula. Outra coisa que tem que ser definido ainda no planejamento é como vai ser o formato do vídeo que você vai produzir.
por exemplo, você vai aparecer no seu vídeo, ou você vai se utilizar de slides ou gravações para aparecer aí no seu vídeo, ao invés de você. Você vai gravar a tela do seu computador, porque você está demonstrando aí o uso de um programa. Então, esse formato tem que ser definido previamente. Eu vou mostrar aqui para vocês exemplos de alguns formatos de vídeo aula para deixar essas possibilidades mais claras para vocês. O corpo em repouso, ele tende, por inércia, a permanecer em repouso, assim como um corpo em movimento tende, por inércia, a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Então, aqui nesse nosso exemplo, nós temos uma videoaula que é semelhante a uma aula mesmo expositiva presencial, onde nós temos somente a figura aí do professor com um quadro branco onde ele anotou previamente as informações da sua aula. Esse é um tipo de videoaula que não precisa de tantos recursos, seja ele as ferramentas que vai ser usada ali na gravação, e também não tem tanto um trabalho de edição posterior aí tão profundo. Aqui nós vemos que ele tem um microfone em sua camisa, né? E foi usada também uma gravadora para poder filmar ele e capturar o áudio. Então são recursos mais básicos que foram utilizados aí. Mas temos que ver que nesse tipo de videoaula tem que ter um cuidado com a qualidade da gravadora, por exemplo, para poder garantir que essas informações que ele colocou no quadro sejam legíveis no vídeo dele final. Então tem que ter cuidado, porque existem alguns tipos de filmadores que não têm uma qualidade tão boa e poderiam tornar a leitura aqui mais difícil. Então tem que ter levar em consideração esse tipo de detalhe na hora de escolher, por exemplo, utilizar esse tipo de formato de videoaula. Agora vamos ver mais um formato. Tipos textuais. O que são os tipos textuais? Eles são relacionados a uma estrutura fixa do texto, né? Existe aí uma série, né, que os linguistas, né, os gramáticos trazem para nós. Aqui nós temos um formato em que é semelhante ao anterior, só que ao invés de utilizar um quadro como suporte aí da aula, nós temos uma televisão que que exibe slides também produzidos previamente, com o conteúdo da aula. Então, nós vemos que aqui também temos que ter cuidados semelhantes ao da videoaula anterior, com a legibilidade do conteúdo que está sendo apresentado no seu vídeo. Vamos adiante? Olha lá a próxima figura, chamada de prosopopeia. Prosopopeia ou personificação, que significa, na realidade, você atribuir características humanas a seres não humanos. Então, nós temos aqui uma videoaula... Desculpa. Vamos adiante? Nós temos aqui uma videoaula que utiliza de duas técnicas. Nós temos a filmagem aqui do professor e depois alternado aí para a exibição dos slides, que não são... Então, nós temos dois conteúdos que não são exibidos de forma simultânea, como nos exemplos anteriores. Aqui, então, nós temos uma vantagem, porque diferente dos outros, como você vai exibir diretamente a captura aí dos seus slides, então não tem tanto essa questão de se preocupar com a legibilidade, porque você vai ter uma apresentação direta desses slides, diferentemente dos anteriores. Mas aqui também já temos um grau um pouco maior aí de dificuldade na hora da sua edição, onde você vai ter que sobrepor a sua filmagem, a sua explicação, aqui, onde aparece o professor, vai ser sobreposta com esses slides que foram produzidos. Então, você tem que realizar essa alternância na edição, durante o processo de edição. E também, nesse caso, é necessário utilizar aí um programa de captura de tela, onde você vai filmar a sua tela, exibindo os slides para que você possa utilizar essa filmagem na sua edição. Aqui nós temos duas opções de programa de captura de tela que eu coloquei para vocês, que são gratuitas e disponíveis para o Windows, que é o Wacom e o AtubeCat. Esses dois programas permitem que você filme aí a tela do seu computador. Slides, textos, a utilização de softwares, tudo isso você pode capturar utilizando esses programas, que vão gravar essa capturação em formato de vídeo que você pode posteriormente editar
em um programa de edição de vídeo e utilizar essa gravação na sua videoaula. A assonância é a próxima figura de linguagem que eu trouxe para vocês, que é a repetição de vogais, é a repetição da mesma vogal. E aí eu coloquei de novo chuva, suor e cerveja, porque o venha, veja... Aqui nós temos um outro exemplo de formato de videoaula, que é semelhante ao anterior, onde nós temos a figura do professor e os slides que foram filmados aí no computador. Mas, diferentemente do anterior, do exemplo anterior, aqui, quando a professora mostra o slide, ela adiciona aqui simultaneamente a gravação dela, da explicação dela. Então, nós temos aí esses dois elementos aparecendo ao mesmo tempo. O processo de edição desse tipo de videoaula é semelhante ao anterior. Aqui, nesse caso, ao invés de alternar slide com gravação, nós temos a gravação dela, em seguida ela coloca o slide e só diminui aqui a janela onde ela aparece. Uma sobreposição. Elipse na língua portuguesa é a omissão de um termo facilmente subentendido, sacou? Não, né? Por quê? Olha lá. Vamos para o exemplo. Aqui nós temos um exemplo onde uma professora está utilizando aqui um suporte, só que aqui nós vamos ver que ele não é como o suporte utilizado naquele primeiro exemplo, que é o quadro branco, ou no segundo, que é a televisão. Ao invés de utilizar algo concreto mesmo que tinha ali, ela utiliza o que nós chamamos de uma técnica chamada chroma key, onde ela está sobre um fundo aqui, provavelmente verde ou azul, e ela filma a apresentação dela. Posteriormente, no processo de edição, esse fundo é removido e adicionado aqui essa imagem que nós estamos vendo, que é da apresentação dela. Aqui nós temos um exemplo de como é feito, como é o antes e depois desse efeito. Nós temos aqui um apresentador gravando a apresentação dele sobre um fundo verde, e no processo de edição, esse fundo verde é removido e adiciona-se aí ao fundo a imagem que você quer. Pode ser tanto slides, como no exemplo da professora, ou até mesmo imagens em movimento, um vídeo. Hoje em dia, muitos programas de edição gratuitos permitem que você utilize esse efeito chroma key. Para poder trabalhar com esse efeito, você tem que ter um fundo aí de cor única, uma cor sólida, pode ser esse verde, geralmente neon, que é utilizado, ou azul, ou alguma outra cor sólida. Mas é preciso que ele esteja bem iluminado e que a cor utilizada do fundo seja diferente da cor da sua pele e das roupas que você está vestindo, porque no processo de remoção do fundo, caso as cores sejam semelhantes, quando você remover o fundo, você também vai remover aí a peça de roupa ou mesmo a pele que tem uma cor semelhante ao seu fundo. Então, tem que ter esse cuidado com a distinção aí das cores. O chroma key pode ser tanto um fundo mesmo próprio para esse fim, que às vezes é vendido, ou um estúdio pode criar um espaço específico para trabalhar com essa técnica, ou também tem gente que atualmente utiliza tecidos com a cor sólida. Pode ser um pedaço de TNT também, alguma coisa aí que permita você cobrir todo o seu fundo da filmagem com essa cor sólida. Comparação ou símile, que é quando queremos estabelecer um valor comparativo usando um conectivo. Por exemplo, minha mãe é linda como uma flor. A segunda figura de palavra é a metáfora. Aqui nós temos uma videoaula que trabalha com animações. É basicamente um slide, lembra bastante slide porque tem bastante texto, mas como é diferente dos outros tipos que eu mostrei até agora de videoaula, onde não aparece um narrador, é utilizado aí essas pequenas animações para tornar o visual um pouco mais atrativo, não ficar algo muito parado, somente com texto. Nós vemos também que, por ser algo que só há mesmo esse uso de slides, há um cuidado mesmo maior com a estética dele. Nós vemos que ele é bem bonito. Geralmente, esse tipo de videoaula, onde não aparece o narrador, pode ser interessante também para pessoas que não tenham um local adequado para gravação ou não tenham um bom equipamento de gravação. Então,
essa pode ser uma alternativa para contornar esse tipo de situação. Vamos economizar na pronúncia do T. What? Você usa what quando precisar que alguém repita algo que você não entendeu. What? Aqui nós temos um exemplo parecido com o anterior, onde se trabalha somente os slides, nós não temos a figura do apresentador, somente a narração dele. Mas, como forma de ilustrar aí as explicações, diferentemente do tipo anterior, que nós tínhamos algumas animações, aqui nós temos trechos de séries, filmes, para poder ilustrar aí a explicação da apresentadora, tornando também a videoaula produzida mais dinâmica, mais atrativa. Outra causa principal foi o ato de navegação. Essa lei, criada no século XVII, decretava à Inglaterra e suas colônias que todas as mercadorias de importação e exportação deveriam ser transportadas por embarcações inglesas. Aqui nós temos um tipo de videoaula onde é feita a captura do texto escrito digitalmente pela pessoa. Ela criou aqui uma apresentação onde utiliza imagens já prontas, como essa bandeira, os mapas, mas a explicação foi sendo escrita ao longo da narração dela. Para fazer esse tipo de conteúdo, é necessário uma ferramenta específica. Você pode escrever, por exemplo, com o mouse, mas geralmente a escrita do mouse não é muito precisa. Então não se torna tão legível ou atrativo mesmo. Para fazer esse tipo de produção, geralmente é utilizado um equipamento como esse, que é uma mesa digitalizadora, onde nesse espaço aqui, que é como se fosse uma lousa digital, você vai utilizar uma caneta para poder escrever ou digitar, ou escrever ou desenhar digitalmente. Aqui nós temos um exemplo dessa mesa em uso. Geralmente essa mesa pode ser usada tanto para escrita e desenho, mas também para edição de fotos e vídeos, porque ela permite aí um controle mais preciso do seu cursor, do computador, do seu mouse, né? O que significa isso? Significa que eu comi um pedaço de 4. Bom, a pizza foi dividida em 4 pedaços, né? 4 pedaços. 1, 2, 3 e 4. Aqui nós temos meio que a versão física do tipo anterior, onde nós temos o apresentador desenhando, escrevendo a explicação dele na medida que ele vai apresentando. Só que aqui ele utiliza papel e caneta para poder realizar essa explicação. Aqui nós também precisamos de um equipamento específico para poder conseguir fazer essa gravação. No caso, seria um tripé para poder manter a sua filmadora, o seu celular que está gravando numa posição estática, para não haver aqueles tremidos e ficar difícil aí o entendimento de quem está assistindo. Mas o tripé também pode ser utilizado para aqueles outros tipos de filmagem onde o apresentador aparece, para garantir aí a qualidade da sua filmagem. Então, feito o planejamento, onde nós vamos definir o nosso conteúdo, o tema da nossa aula, quem é o público-alvo, o que nós vamos abordar na nossa aula, os recursos que nós vamos utilizar na nossa videoaula para produzir ela, e qual é o formato da nossa videoaula. Após isso, nós fazemos o nosso roteiro. O roteiro é definido como a forma escrita de qualquer projeto audiovisual, seja uma videoaula, seja um filme, seja um comercial que vai ser publicado na televisão, enfim. O roteiro ele vai auxiliar aí na produção de diversos tipos de projetos audiovisuais. Nós temos 2 tipos de roteiro. O roteiro literário, que ele compreende todo o texto verbal que irá compor a sua videoaula, tais como narrações, explanações e diálogos. E temos o roteiro técnico. Nele, o roteiro literário é dividido em cenas e contém todas as indicações técnicas imprescindíveis para a transformação do texto em audiovisual. Ou seja, o roteiro literário é tudo aquilo que vai ser falado no seu texto, na sua videoaula. Ele é realmente toda uma descrição aí do que vai ser dito. Algumas pessoas preferem criar um roteiro literário onde contenha tudo aquilo que vai ser dito na videoaula, exatamente como vai ser dito. E tem pessoas que preferem só escrever tópicos, contendo os principais conteúdos que devem ser abordados e
e realmente desenrolando mesmo durante a gravação. Isso é algo mais pessoal, o tipo de roteiro literário que você vai utilizar. Mas é recomendado que haja aí um roteiro para te guiar nesse processo de filmagem, que ele vai ajudar você a poupar bastante tempo. Ele vai levar esse trabalho anterior para ser escrito, mas durante o processo de filmagem, ele vai compensar esse trabalho, sim. Já que você vai ter todo um guia aí te dizendo o que você tem que fazer, o que você pretende fazer. O roteiro técnico já é a adaptação desse roteiro literário em cenas. Você pode dividir aí a sua filmagem, a sua videoaula em cenas para poder facilitar a organização e o próprio processo de filmagem dessa videoaula. Como assim? Nós temos aqui um exemplo de roteiro técnico. Aqui é o exemplo mais básico, onde nós temos a nossa videoaula dividida em seus elementos de vídeo e seus elementos de áudio. Cada linha corresponde a uma cena, por exemplo. Aqui nós temos a nossa primeira cena, que é uma vinheta de abertura da nossa videoaula, acompanhada pelo áudio, que no caso seria a música da vinheta. A seguir nós temos a nossa segunda cena, que já mostra o professor, que vai ser o apresentador dessa videoaula, em frente a um fundo branco. E aqui nós temos o que vai ser dito durante essa cena, onde ele vai cumprimentar as pessoas que estão assistindo, vai apresentar o tema da sua videoaula, introduzir um vídeo que vai ser reproduzido em seguida a essa cena. No caso, já seria a nossa terceira cena, esse vídeo. E o áudio dele é o próprio áudio do vídeo. Aqui, como eu falei, é a forma mais básica do roteiro técnico. Nós temos, por exemplo, aqui uma outra versão que inclui uma terceira coluna de tempo, onde você vai definir o tempo médio aí, aproximado, de cada cena. Esse daqui é um modelo interessante, porque geralmente você já define o tempo médio aí de duração da sua videoaula já no planejamento. E esse modelo de roteiro técnico vai te ajudar a você se manter dentro desse tempo específico. E aqui nós temos um outro modelo de roteiro técnico, que além das 3 colunas anteriores, temos também uma quarta de recurso tecnológico. Ele indica qual tipo de recurso vai ser utilizado para a criação de cada uma das cenas. Por exemplo, aqui nós temos em que a primeira cena, o da vinheta, utiliza uma imagem digital, ou seja, a vinheta apresentada foi criada anteriormente digitalmente. Em seguida, onde mostra o professor, foi utilizado aí um webcam e um microfone para capturar o vídeo e o áudio do professor falando. Em seguida, foram apresentados slides. Para apresentar esses slides, foi utilizado um programa de captura de tela. Enfim, cada uma das cenas foi especificado qual recurso, qual ferramenta tecnológica seria utilizada para produzir essa cena em particular. Porque é comum, dependendo do tipo de videoaula que você decidir criar, utilizar diferentes tipos de ferramentas. Antes de vir aqui para essa parte de produção, eu vou checar aí o chat para ver se tem alguma dúvida. Se alguém quiser também falar no microfone, pode falar. A Karine Santos falou que gostaria de divulgar mais um programa de captura de tela, que é o FreeCam. Eu não conheço o FreeCam, mas, pelo visto, também é um programa gratuito. A Nara Castro perguntou, essa sobreposição é feita nesses aplicativos que você citou? Você pode falar qual sobreposição, Nara? Foi a do vídeo do professor sobre a imagem que ele estava mostrando. O que A assonância é a próxima. Elipse na língua portuguesa. A assonância é. Nesse vídeo? Não, acho que é anterior. Elipse. Ela fica no Vamos cantinho. adiante. Olha lá. Ah, sim. A assonância é a próxima figura de linguagem que eu trouxe para vocês, que é a repetição de vogais. É a repetição da mesma vogal. Esse daqui, né? Isso.
Essa sobreposição é feita no processo de edição do vídeo. Ela tem o slide dela e tem a filmagem dela. Ela vai sobrepor aqui a filmagem dela durante a edição. Na nossa segunda etapa da nossa oficina, que vai ser a parte prática, eu vou mostrar como fazer esse tipo de edição, tá certo? Mas é feito realmente durante a edição. Mas é com aplicativo, é o quê? É em um programa de edição de vídeo. O programa que eu vou mostrar para vocês se chama Shotcut, que ele é um programa de edição de vídeo gratuito. Eles têm outros, como o OpenShot, que também é gratuito, e o DaVinci Resolve. Eles têm também aplicativos para celular e tablet de edição de vídeo, mas eu não utilizo eles. Mas eu acredito também dê para fazer esse tipo aqui de edição nesses aplicativos. Mas o que eu vou apresentar para vocês dá para fazer sim esse efeito aqui. É só terminando aqui de checar o chat. A Karen falou que a edição nós fazemos com outros programas e outros aplicativos são utilizados para gravar a tela do PC. Realmente isso. Tem aplicativo específico para capturar a tela e outros aplicativos, outros programas são utilizados na edição. Pronto. Por enquanto é isso. Mas vocês podem ir colocando aí mais dúvidas que vocês tenham. Então, após a etapa de pré-produção, onde foi feito o nosso planejamento, o nosso roteiro, nós vamos para a produção, que engloba aí a filmagem da nossa videoaula, com base nesse roteiro e nesse planejamento feito previamente. Além da filmagem, são também feitas na etapa de produção a preparação dos equipamentos que vão ser utilizados na filmagem, a preparação do ambiente da filmagem, o cuidado com a iluminação e o som e a apresentação do professor também. Então, são cuidados prévios que são feitos... Dani, deixa eu interromper aqui. Um aluno havia levantado a mão, mas baixou. Gostaria de falar? Acho que deve ter sido engano, né? Pode continuar. Desculpa, Dani. Tudo bem. Então, esses cuidados são feitos previamente à filmagem. São eles que vão preparar aí a sua filmagem e garantir que ela ocorra da melhor forma possível. Atualmente, nós temos equipamentos que permitem fazer todo esse processo de filmagem somente com equipamento, como, por exemplo, o notebook, que geralmente já possui uma câmera embutida e também um microfone. O computador, você pode utilizar nele uma webcam ou o próprio telefone como webcam, que eles têm aplicativos que permitem que você transforme aí seu celular em webcam e grave aí sua apresentação. O próprio smartphone também permite que você utilize ele por si só, como ele permite que você grave tanto o vídeo quanto o áudio. E também o tablet também serve para fazer essa captura de imagem e áudio. Existem também alguns equipamentos específicos, extras, que você pode utilizar para dar aí um upgrade aí na qualidade da sua filmagem, como, por exemplo, um microfone externo, como aqueles de lapela, que nós vimos nos exemplos mostrados anteriormente, que permite que você grave um áudio de melhor qualidade. Existem outros tipos de microfone também, só que geralmente o de lapela tende a ser mais acessível financeiramente. O tripé também auxilia aí a gravar melhor, filmar melhor, porque ele vai estabilizar a sua imagem. Você também pode improvisar alguma coisa para utilizar como suporte do seu celular, mas o tripé é especificamente para essa função. E você também pode usar luzes extras para iluminar o ambiente de filmagem e garantir aí também uma imagem com melhor qualidade. E também luzes voltadas para uso mesmo pessoal, que tende a ter um preço mais acessível, como aqueles ring lights, que alguns tripés já vêm com esse ring light embutido, mas também podem ser comprados separadamente.
durante a produção também existem alguns cuidados que nós podemos ter para garantir aí uma filmagem de melhor qualidade. O Barreret, ele fala sobre o processo de filmagem por professores e alguns cuidados que nós podemos tomar e que são coisas simples que podem garantir uma melhor filmagem. Ele diz: como não somos profissionais, normalmente o nosso ambiente para a gravação de uma videoaula pode ser em casa, num quarto ou escritório, no local de trabalho, na sala de aula, laboratório, sala de trabalho, ou mesmo ao ar livre. Uma característica comum a todos esses lugares são os problemas de iluminação, ruídos e demais interferências sonoras. Algumas ações podem ser realizadas para minimizar esses problemas, tais como fechar ou abrir portas e janelas, gravar em horários em que o ambiente esteja mais calmo, sinalizar o local para evitar interrupções, um cartaz na porta da sala de ajuda, mudar a posição da câmera para ajustar a iluminação. Quando o problema de iluminação não é facilmente resolvido, a adaptação da videoaula para um formato de captura de tela acaba sendo uma boa saída. Quanto ao ruído, ele pode ser minimizado utilizando microfones direcionais ou bidirecionais. Como a aquisição desse tipo de equipamento não é algo comum entre os professores, a melhor saída é buscar horários e locais de menor interferência no ambiente. Então, são alguns cuidados simples mesmo que podem garantir aí uma captura, uma filmagem sem problemas. Quanto à nossa produção, nós também temos que ter algum conhecimento em relação à linguagem audiovisual. Existem alguns tipos de técnicas ligadas ao enquadramento da nossa filmagem, ao ângulo da nossa câmera, que podem ajudar aí a transmitir uma mensagem mais clara. Por exemplo, você está dando aí uma explicação de um conteúdo específico e você quer dar uma ênfase a um determinado conteúdo, a uma determinada parte do seu conteúdo. Num texto escrito, para dar uma ênfase, você poderia utilizar o negrito ou sublinhado, né, nessa parte específica. Como nós fazemos isso num vídeo? Nós podemos mudar aqui o nosso enquadramento. Digamos que você está filmando sua videoaula e você está aparecendo aí do seu quadril para cima. Para dar aí, em determinado momento, você quer dar aí uma ênfase à parte da sua explicação. Então, você já dá um zoom no apresentador e passa a mostrar ele do ombro para cima. Então, nós temos aí já essa mudança de enquadramento que transmite essa mensagem aí de maior importância ao que está sendo dito enquanto há esse zoom. Para deixar mais claro, eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo onde esse rapaz aqui vai falar sobre alguns dos enquadramentos mais utilizados no sistema, são os mais básicos, e também os mais úteis para a gente. Existem uma grande quantidade de enquadramentos que transmitem mensagens bastante específicas ou mais complexas, mas aqui nós vamos mostrar para vocês aqui alguns dos mais úteis para a gente. Só um momento. Grava vídeos. Se você grava vídeos há algum tempo ou é inscrito aqui do Brainstorm Tutoriais, você já deve ter ouvido falar da famosa regra dos terços. Basicamente, é uma regra que faz você posicionar o assunto da sua cena, seja um objeto ou um personagem, de acordo com linhas imaginárias que a gente traça na tela e no seu visor da câmera. Tipo o que a gente fez agora. Na teoria, esses são os pontos onde o nosso cérebro mais presta atenção aí no frame do nosso vídeo. Só que só saber dessa regra aí não é suficiente para você conseguir produzir coisas fantásticas. Você precisa se ligar na coisa que eu vou falar agora. Para você dar aquele up nas suas produções, você precisa se ligar nos enquadramentos e nas mensagens que eles podem passar no seu vídeo. Vamos começar com o plano geral. A função dele é mostrar no seu vídeo tanto o cenário quanto o objeto na sua cena, só que em tamanho bem pequeno. Isso pode ser um carro, um navio, uma pessoa, por aí vai. Justamente pelo seu objeto ser tão pequenininho aí na sua cena, você cria uma certa distância emocional, digamos assim, entre o espectador e o objeto ou o personagem. E também mostra que o objeto é bem pequeno com relação ao mundo onde ele está inserido. Ambas as interpretações são possíveis, só que elas vão depender de acordo aí com a atmosfera que você criar no seu vídeo, que vai estar totalmente relacionado com a trilha sonora e o ritmo da sua edição, coisas que eu já falei nesses dois vídeos aqui do lado.
Agora, aproximando um pouco mais a câmera, nós temos o plano médio. No plano médio, você filma o seu objeto por inteiro, mas deixa uma certa folga em todos os lados. Esse plano é bastante neutro e não passa uma mensagem clara aí para a sua cena, então é algo que você tem que utilizar com sabedoria. Tem também o plano americano, que é bastante diferente do que a gente está acostumado, só que pode dar um charme, digamos assim, para o seu vídeo. No plano americano, você tem que filmar o seu objeto, ou no caso, o seu personagem, dos joelhos para cima. Dessa forma, fica claro para o espectador todas as expressões faciais e expressões corporais do ator, facilitando aí a passagem da sua mensagem. O plano americano foi baseado no teatro, eles tentaram trazer aí a formatação do teatro para dentro do cinema e chegaram nisso que a gente chama de plano americano. Chegando nos planos mais próximos, temos o primeiro plano. Nesse plano, você vai filmar o seu ator do peito para cima, focando um pouco mais nas expressões faciais dele. Esse plano passa uma mensagem de maior intimidade, gera uma proximidade entre o personagem e quem está assistindo. Esse também é o plano mais usado também para vlogs, que vocês devem acompanhar aqui no YouTube, justamente por essa sensação de intimidade que passa, essa sensação de pessoalidade no vídeo. Quer dizer, às vezes nem os próprios blogueiros sabem, né? Mas funciona. Para falar do próximo plano, eu vou usar um exemplo do cinema. Tô falando do filme que premiou Leonardo DiCaprio com o Oscar. Finalmente, cara, meu Deus! No filme O Regresso, parte da jornada do Hugh Glass foi filmado em primeiríssimo plano. Você sabe por quê? Justamente porque o personagem passa a maior parte do tempo sozinho e tal. E aí, para você conseguir entender a sensação dele, os sentimentos dele em cada cena, fica bem mais fácil utilizando o primeiríssimo plano. Foi essa forma também que os diretores encontraram para transformar o personagem em algo um pouco mais carismático para o público. Afinal, né, nada é mais carismático do que uma cara inteira estampada na sua tela. Agora, se você quer mais intimidade, você chega mais perto, um pouquinho mais perto, aí... O plano detalhe é usado justamente para criar essa sensação de sensualidade no filme. E também serve para mostrar pequenos eventos bem de perto, como o próprio nome já diz, como o pegar de uma chave, o destrancar de uma porta, uma mensagem chegando no celular... Mas enfim, agora você já sabe um pouco sobre planos, mas e sobre os ângulos de tomada? Se você não faltou nas aulas de matemática, você vai lembrar lá do transferidor, triângulos, círculos, quadrados e geometria e tudo mais. Mas na realidade não tem muito a ver com isso. Quer dizer, tem, só que, né, vamos facilitar as coisas. O ângulo que a gente chama de normal é o ângulo da linha dos olhos, como vocês estão vendo aqui, que a gente chama também de 90 graus. Agora vamos ao mais interessante dessa questão. Tem dois ângulos com nome um pouco difícil, mas que são simples no fim das contas. Estou falando do plongé e contra-plongé. No plongé você vai colocar a câmera acima da altura dos olhos. Isso vai fazer com que o espectador se sinta aquele amigo alto, sabe? Que você pergunta, como que tá o clima em cima? Esse ângulo de tomada geralmente é usado para passar uma sensação de inferioridade para o personagem ou para o objeto que está sendo filmado. É como se o assunto tivesse um patamar abaixo do espectador. O contra-plongé cria exatamente o efeito contrário, ele dá uma sensação de superioridade para o objeto ou para o assunto da sua cena. Muito usado em campanhas eleitorais, fotos de ditadores e por aí vai. O Tarantino usa muito essas técnicas nos filmes dele, e se você quiser ver esses planos em ação, é só assistir a qualquer filme do cara. E a gente pode ir ainda mais longe, tem muita coisa diferente, tipo tomada em 45 graus, Dutch Angle, visão de Deus, cara, tem uma infinidade de planos diferentes, mas para você que está começando, esses são suficientes. E galera, não se prendam a esses enquadramentos, vocês são livres para criar qualquer coisa. Um exemplo excelente disso é a série Mr. Robot, que ganhou um prêmio justamente por não se prender a essas regras de enquadramento. Enfim, vocês só precisam ser criativos e sábios na hora de fazer as suas escolhas para enquadramentos. Bom pessoal, essas foram as dicas que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que vocês consigam melhorar as produções de vocês com essas dicas. Se vocês gostaram, não esqueçam do like e do favorito e de se inscrever no canal para não perder mais conteúdo relacionado a este aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau! Então, pessoal, ter conhecimento aí desses tipos de enquadramento e do que eles significam podem ajudar vocês a transmitir de uma melhor maneira aí a mensagem que vocês querem passar com a videoaula de vocês. E também
o uso aí de diferentes tipos de enquadramento podem também ajudar a tornar esse vídeo que está produzindo um pouco mais dinâmico, para não ficar somente aquele enquadramento único durante meia hora, por exemplo, caso o seu vídeo seja muito longo. Após a etapa de produção, nós temos a nossa produção. Depois de ter feito nossas filmagens e ter nossas filmagens em mãos, nós vamos editar essas filmagens para fazer com que elas fiquem aí, para fazer com que elas se tornem aí a videoaula que a gente quer ter aí no final para poder distribuir online. A pós-produção vai compreender a edição das filmagens realizadas, onde vão ser realizados os cortes, a edição de outras imagens e sons, vinhetas, enfim. Você vai poder remover partes do seu vídeo que você não quer que entre na versão final da sua videoaula, você vai poder adicionar imagens, outros vídeos para ilustrar exemplos do que você está falando, pode utilizar aí sons também, uma trilha sonora ou efeitos sonoros, e também pode criar vinhetas de abertura, de encerramento, para tornar aí um pouco mais bem produzida essa videoaula. Existem alguns programas gratuitos de edição de vídeos, como o Shotcut e o OpenShot. Nós vamos trabalhar com o Shotcut na nossa aula mais prática da oficina. Eu vou mostrar para vocês como obter esse programa, como instalar, e vou apresentar quais são as principais ferramentas de edição aí, as mais básicas que vocês podem utilizar para editar o vídeo de vocês, mas existem vários outros programas, tanto gratuitos quanto pagos. O OpenShot é um programa também gratuito, existe o DaVinci Resolve, que também é um programa gratuito, ele tem uma versão paga, mas a versão gratuita dele também é muito boa. Tem programas pagos que são mais voltados para o uso individual e não profissional, como o Filmora, por exemplo. Ele é um programa também de edição pago, mas como é voltado mesmo para pessoas que não trabalham mesmo na indústria de edição, ele tem um valor mais acessível e também a própria interface dele tende a ser mais amigável. E existem também programas já mais profissionais, que são voltados para pessoas que trabalham editando filmes, séries, trabalham na indústria mesmo de edição, que são programas como o Adobe Premiere e o Vegas. Mas nós vamos focar aqui em programas gratuitos. Existem também aplicativos para edição de vídeos, aplicativos para smartphone, tablet. Vocês também podem utilizar esses tipos de recursos, mas nós não vamos abordar eles aqui. E, enfim, após a edição, é feita uma revisão do produto final, do seu vídeo final, para saber se ele está aí ok. E, dado ok, você pode publicar ele online. Existem sites específicos para publicação de vídeo, são plataformas de vídeo como YouTube e Vimeo, mas também você pode utilizar redes sociais para publicar esse vídeo, caso seja uma forma que você acredita que seja mais prática para o seu público-alvo acessar esse seu vídeo. Eu vou checar aqui rapidamente o nosso chat para ver se tem alguma dúvida no momento. Caso vocês queiram também falar no microfone, fiquem à vontade. No momento nós não temos nenhuma dúvida. Então, falado sobre essas nossas 3 etapas aí para produzir um vídeo, a nossa pré-produção, a produção e a pós-produção, eu vou apresentar aqui para vocês alguns sites que disponibilizam recursos que vocês podem utilizar para enriquecer as produções em vídeo de vocês. São sites que vão disponibilizar fotos, vídeos, músicas de forma gratuita. E que tenha licença para uso livre. O que é essa licença livre? Não sei se vocês já viram, no YouTube, alguns vídeos acabam sendo derrubados por conta de direitos autorais. São pessoas que geralmente criam vídeo, utilizam trechos de filmes ou séries ou músicas aí de bandas que não permitem que outras pessoas utilizem essas produções delas sem pagar pelos direitos autorais. Então, como
a pessoa que produziu esse recurso, esse vídeo, esse áudio, detém os direitos autorais sobre essa produção, ele pode demandar essa remoção de outros vídeos, outras produções que utilizem aquele material autoral dele. Então, a forma mais segura para a gente produzir conteúdos que não possam ser removidos é utilizar aí recursos que permitam o seu uso sem necessidade de pagar por direitos autorais, sem necessidade de pagar pela licença de uso. Vou mostrar aqui para vocês alguns sites que têm esse tipo de recurso para uso livre, que vocês podem utilizar ele na produção de videoaulas de vocês, sem se preocupar em estar infringindo direitos. Aqui nós temos esse site chamado Unsplash, que é basicamente um repositório de imagens, de fotografias. As pessoas que enviam suas produções para esse site permitem que outras pessoas utilizem as suas produções de forma gratuita, de forma livre. Eu vou pensar aqui para algum termo animal. Todos esses resultados aqui são imagens produzidas por fotógrafos que permitiram aí o seu uso por terceiros de forma livre. Aqui nós temos a opção de download dessa imagem e diferentes tamanhos. Geralmente, esses sites de recursos, eu indico que quando vocês utilizem eles para pesquisar recursos para utilizar nos vídeos de vocês, ou em outras produções, que vocês precisam ter o mesmo em inglês, porque são repositórios internacionais e geralmente quem posta nesses sites dão títulos em inglês para aumentar a chance de outras pessoas encontrarem. Uma coisa que vocês têm que ter cuidado aqui nesse site, quando vocês procurarem, é que esses primeiros resultados são de uma biblioteca paga. Quando você vê aqui esse Premium Images, você sabe que é pago. Aí aqui mais embaixo que tem o resultado mesmo do Unsplash. Outro site que eu recomendo é chamado Pixabay. Nele você também vai encontrar fotos, mas também tem ilustrações vetoriais e vídeos que você pode aí utilizar para melhor ilustrar algum conteúdo específico da sua aula. Aqui no canto direito você vê a licença. Ele diz que é livre para uso comercial e sem atribuição necessária. O que é essa atribuição? Alguns recursos gratuitos, com licença livre, requer que você atribua os créditos ao seu criador. Então, se você utilizar, por exemplo, um vídeo que requeira atribuição, nos créditos do seu vídeo você vai ter que colocar quem foi que criou aquele trecho de vídeo que você está utilizando ali como recurso no seu vídeo. Mas caso não precise de atribuição, você pode utilizar ele nas suas produções sem dar esses créditos. Aqui nós temos também uma biblioteca bastante vasta, tem bastante conteúdo. Além de vídeos, ele também tem músicas e efeitos sonoros. Outro site que você pode encontrar músicas e efeitos sonoros é a biblioteca de áudio do YouTube. Quando você tem uma conta do YouTube, você também tem um canal automaticamente, mesmo que você não utilize. Nesse canal você pode publicar vídeos e também ter acesso aqui à biblioteca de áudio. Aqui nós temos uma série de áudios gratuitos que você pode utilizar nas suas videoaulas e vídeos que você produzir para o YouTube. Aqui você tem a opção de fazer o download dessas músicas e efeitos sonoros também. Além desses sites, nós temos também o nosso Google Imagens, né? Que geralmente quando alguém vai procurar imagem, geralmente já vai para lá, que é mais prático. Aqui, o Google Imagens, o problema de utilizar os resultados dele é que muitas vezes você vai encontrar materiais que têm direitos de uso mais restritos. Mas o Google, ele te dá uma opção de filtragem que permite que exiba somente resultados de imagens com licença livre de uso. Vou precisar aqui animal de novo. Aqui nós temos a nossa ferramenta, a opção de ferramentas. Quando você clica nela, você vai ter aqui
aqui a opção de alguns filtros. Filtros de tamanho, de cor, de tipo de imagem, de tempo e de direitos de uso. Se você só assinar aqui a licença Creative Commons, você vai ter aqui os resultados que te permitem que você use sem atribuição e de forma livre. E se você colocar todas, ou licenças comerciais, vai aparecer imagens que necessitam aí dessa licença específica para uso comercial, que geralmente requer aí alguma transação monetária. Então, caso vocês queiram utilizar o Google para pesquisar por recursos para o seu vídeo, utilize esse filtro aqui de licença para garantir que os recursos que você vai utilizar permitam esse uso livre. Existem outros sites, mas esses daqui são alguns dos que eu mais utilizo e que eu acho mais interessante. Esse também é um site chamado Canva, que permite que você crie aí uma série de recursos, como pôsteres, slides, infográficos, e ele é um site que você pode utilizar gratuitamente para criar esses recursos. Eu vou mostrar aqui para vocês ele. Esse daqui é a minha conta do Canva, e você aqui pode criar diferentes tipos de recursos. O Canva tem uma versão paga, que ele te dá recursos extras, mas a versão gratuita dele também é muito boa. Você pode criar aqui, por exemplo, um slide. E o Canva ele já vai te dar aí uma série de modelos já prontos, são chamados templates, são modelos já prontos que você pode alterar da forma que você quiser. E eu acho interessante esse recurso para pessoas que vão utilizar slides nas suas videoaulas, que ele permite que você crie slides bem interessantes, com bastante recurso para ilustrar. Ele também tem aqui uma biblioteca de elementos, onde você vai ter gráficos, desenhos, né, fotos e vídeos. Esses elementos que o Canva te permite usar são de bibliotecas de repositórios de recursos, como esses que eu mostrei para vocês, que tem licença livre. Então, você pode utilizar eles também sem problema. Caso tenha algum tipo de recurso pago, ele vai ter uma coroa no canto direito e vai ter uma marca d'água quando você colocar na sua apresentação. Mas aqui a maioria são recursos gratuitos. Você pode utilizar livremente. Pronto, esses foram alguns dos recursos que eu achei interessante para vocês, mostrar para vocês, e que pode ajudar vocês a criar uma apresentação, um vídeo bem interessante. Aqui são referências dessa apresentação que eu preparei para vocês. E eu vou falar agora com vocês um pouco do trabalho que vai ser pedido de vocês nessa disciplina, que é a criação de uma videoaula. Nós ainda vamos ter a nossa segunda etapa da nossa videoaula, uma aula posterior, onde eu vou mostrar para vocês a parte prática de criação da videoaula, a parte de edição, como utilizar um programa de edição. O trabalho de vocês é você produzir uma videoaula que tenha entre 5 e 10 minutos de duração. O tema é livre, vocês escolhem qual tema vocês querem abordar. E, inicialmente, vocês vão ter que fazer o planejamento da videoaula e o roteiro. O roteiro que eu falo é o roteiro técnico. O roteiro literário vocês podem fazer também para auxiliar a gravação, mas o que vai ser pedido vai ser o roteiro técnico. E esse vai ser um trabalho individual. Vocês vão ter acesso a esse material aqui que eu preparei, eu vou enviar tanto no Cigar quanto no grupo de WhatsApp. Vocês sabem que aqui eu mostrei para vocês modelo de roteiro técnico, vocês podem utilizar para criar o roteiro de vocês. E agora eu vou abrir para perguntas, caso você já tenha alguma pergunta sobre a apresentação ou sobre o trabalho, e já queiram também tirar alguma dúvida em relação ao planejamento e roteiro, vocês podem ficar à vontade para fazer essas perguntas. Vamos lá, pessoal. Aproveitem que a Dani está à disposição da gente e ela sabe só tudo sobre produção de videoaula. Então, aproveitem.
Pode falar, Karine. Eita, eu ia falar aqui, mas eu vou acabar precisando sair do meu local e já já eu falo, tá? Eu vou passar minha vez pro Egídio, que levantou agora. Tá bom. Pode falar, Egídio. Oi. Oi. Como você se chama? É Daniela. Daniela. Ô, Daniela, eu me formei em cinema, também no ICA, na Federal. Adorei a tua aula aí. Senti falta um pouco do storyline, sabe? Do que a gente, assim, você abordou, mas é como manter a atenção, né, do aluno nessa arte que somente os conceitos, né, não conseguem mais, né, dialogar com a mente, o coração. A galera quer um pouco mais de arte, inclusive nas aulas, né, traduzindo em boas histórias, misturando vários elementos. Eu acho que isso é fundamental, sabe, para que a educação volte, né, a ocupar algum espaço na atenção, sobretudo dos jovens, porque as aulas são tristes, enfadonhas e o saber não tem vida. Eu acho que as aulas contribuem, mas com um pouco mais de roteiro, sabe? Eu entendi ali a pré-produção, entendi todas as etapas. Eu acho que esse elemento também do storyline é essencial. Mas é só contribuindo aí. Excelente, Egídio. É uma ótima contribuição. Essa questão da mesma de como manter a atenção é algo que, durante minhas pesquisas, eu encontrei vários artigos falando, buscando identificar como manter realmente essa atenção através das videoaulas. Quais medidas podem ser tomadas, desde questões de duração. Qual a duração ideal para manter a atenção? Quais recursos podem ser utilizados? Que tipo de combinação aí entre áudio e visual podem ser feitas para manter e prender essa atenção, né? Chamar essa atenção. E também tem muitas pesquisas sendo feitas em relação a como a nossa atenção vem mudando com o nosso uso aí de recursos digitais, com o nosso crescente uso de recursos digitais. Muitas pessoas também já têm uma atenção mais reduzida, porque essa constante alternância entre diferentes atividades num computador, num smartphone, acaba prejudicando nossa capacidade de concentração. Então, existem uma combinação de diferentes fatores que têm que ser levados em consideração atualmente na criação de qualquer tipo de recurso mesmo para se trabalhar em sala de aula, seja mesmo uma aula mais expositiva, presencial, seja numa videoaula. Mas são questões que nós também temos que ir pesquisando, porque é algo que está sendo tem sofrendo muitas modificações recentemente. Mas também posso dar eu tenho alguns textos relacionados a essa questão que eu posso também compartilhar com vocês, para quem tiver interesse em se aprofundar mais nessas questões. Bárbara pode falar. Karen também pode perguntar pelo próprio chat. Oi. Dá para me ouvir? Dá sim. Ok. Assim, eu queria saber sobre o trabalho em si, sabe? Porque eu entendi a aula, assim, bem, eu até anotei muita coisa aqui, que eu tava até comentando com o pessoal em outro chat, que a aula tá bem interessante. Mas sobre o trabalho, o que necessariamente pra gente fazer, o tempo, tudo certinho, porque eu preciso me organizar, é muito trabalho esse semestre. Tá certo. Essa questão do prazo ainda não foi definido. A gente está esperando o professor voltar para a gente poder conversar com ele sobre essa questão, para ele definir o prazo que ele achar mais adequado. Mas, nesse primeiro momento, o que é pedido mesmo é só essa parte mais, digamos, teórica, onde você vai criar o planejamento da sua videoaula, você vai definir o seu tema e vai definir os conteúdos que vão ser abordados, pode também já tentar definir um tempo médio de quanto vai ter a sua videoaula, mas o tempo mínimo é 5 minutos e o máximo 10 minutos, então não é tão extenso. E também você já trabalhando no roteiro da sua videoaula, selecionar os recursos, o que você quer incluir na sua videoaula. Essa é a primeira parte. Depois que vocês já tiverem tudo isso e que eu trabalhar com vocês a parte mesmo prática de
edição de vídeos, é que vocês vão partir para a segunda parte, que é realmente a filmagem, a edição da videoaula de vocês. Respondi ou tem mais alguma coisa? Não, respondeu tudo certinho, obrigada. De nada. Tem mais alguma pergunta? A Karine. Gente, vocês conseguem me escutar bem? Tá dando eco? Não, tá bom. Pronto. Então, gente, é o que acontece. Eu gostaria de parabenizar a Daniela, né, pela aula. Foi uma aula muito expositiva. Eu gostei muito. Eu ia fazer algumas perguntas, mas você já perguntou, a Bárbara, né? E que era sobre data e tudo mais, algumas especificações, mas como você disse que ainda vai explicar melhor, aí tudo bem. Eu gostaria de falar que, e era até o que você falou, Daniela, que hoje em dia a gente tem muito o que fazer, algo que as pessoas gostem de assistir, que as pessoas gostem de consumir, né? Não estamos mais naquela fase de, vou só fazer aqui um vídeo mais simplista, que não tem problema nenhum, mas hoje com as redes sociais, né, todo celular vira uma câmera profissional, vira um aplicativo de edição, então eu acho muito interessante isso tudo que você apresentou. Eu particularmente tenho muita dificuldade em mexer com isso de edição, de elaborar, por exemplo, slides. O Canvas é que me ajuda muito nisso. E eu espero que você compartilhe esses slides que vão ser muito importantes para a gente. Tem muitas coisas valiosas, né? Os aplicativos lá os sites de imagem, de áudio. Esse negócio aí do YouTube eu nem sabia, mas é uma coisa tão importante que eu agradeço demais. Espero que você possa compartilhar. Obrigada, Karine. Eu vou compartilhar, sim, essa apresentação e outros recursos que eu achar interessante para compartilhar com vocês, que possam ajudar. Também vou ir postando lá no grupo de WhatsApp. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, pode se manifestar. Eu estou aqui. Lembrando também de colocar aí o nome completo e a matrícula no chat para a presença, para a frequência da aula. Fred está sem áudio. Pronto. Mais uma dúvida, pessoal? Aproveitem aí a Dani que está à nossa disposição, tá certo? Fiquem à vontade. Enquanto vocês pensam rapidinho, deixa eu só fazer aqui a frequência do que eu coletei, tá bom? Para que não esqueça alguém entrou posteriormente e de repente não tenha pegado o nome. Então, dentre os nomes que eu consegui pegar no chat, que teve um momento aqui que eu acabei no popular caindo, né? A internet me deu uma rasteira aqui, mas eu voltei rapidinho, aí perdi os que tinham entrado anteriormente. Então, eu coletei os seguintes nomes. Atenção, quem eu não chamar, por gentileza, fale o nome para a gente poder computar. Eu coletei aqui a Ayla, acho que é Ayla, a Karine, né, que falou agora há pouco, a Bárbara, a Tainara, a Bárbara de Oliveira, temos duas Bárbaras, né? A Samile, a Ângela, a Rebeca, a Lucilene, a Tiffany, o Renan, a Joana, o Gessé, a Sâmia, a Nara Castro, acho que é Mariá, o Egídio e a Raíssa. Alguém, pessoal, que eu não tenha chamado o nome? Faltou eu, a Isabelle, que eu fui uma das Pronto. primeiras a entrar e eu coloquei o nome logo. Pronto. Por gentileza, Isabelle, coloque novamente aí o seu nome e o número de matrícula, tá bom? Tá certo. Pronto, obrigado aí. Mais alguém, pessoal? Diga. Professor, a Tainara que tem aí, qual é das duas? Nós temos duas, né, também, Tainara Maciel de Oliveira, não é isso? Isso. E a outra, me ajuda aí, qual é a outra? A Antônia Tainara Ribeiro, não é assim? Estão as duas? Sim, professor. Pronto, que bom. Muito bem.
Então está correto. Peguei aqui o nome das duas. E agora a Daniele, né? Eu havia esquecido, não é isso, Daniele? Então os demais tá ok, né? Todos nós chamamos para assegurar a presença de vocês. Alguém tem mais alguma dúvida? Aproveitem aí a Dani que está à nossa disposição, né? Uma excelente aula, desde já parabéns, Dani. Uma excelente aula, muito importante para todos nós. Nós enquanto alunos, ou nós enquanto professores, ou futuros professores, com certeza. Pode falar, Karine. É que me surgiu uma dúvida referente a essa elaboração das videoaulas que a gente vai ter que fazer, né? Tipo assim, recentemente lançou o Canva, ele já tinha isso, de você poder anexar vídeos nos seus slides, mas recentemente ele lançou só para vídeo, não sei se você chegou a ver, Daniela. E aí eu queria saber se a nossa apresentação, ela pode ser como se fossem slides, mas com uma parte vídeo, sabe? Não precisa ser aquele tradicional de videoaula. Videoaula, vamos aprender isso, vou colocar aqui na minha lousa. Se pode ser como se fossem slides e nem todos os slides precisam ter vídeo, sabe? Queria saber se poderia ser dessa forma. Sim, o formato vai ser de escolha de vocês. Eu apresentei, né, para vocês alguns exemplos de videoaula e tinha alguns que não aparecia a pessoa, né? Tinha mais a narração combinada com slides. Então, vocês podem fazer isso também, caso seja a preferência de vocês. E também eu vou apresentar, né, um programa de edição, mas o programa que vocês preferirem para utilizar nessa parte também é a escolha de vocês. Se vocês já conhecerem algum outro programa que vocês gostem, se vocês quiserem utilizar aplicativo para celular, o Canva também tem algumas opções de produção de vídeo, então fica a escolha de vocês nessa questão. Pronto. Em outras palavras, pessoal, usem a criatividade, não é isso, Dani? Sejam criativos, sintam-se livres para planejar esta atividade, né, para posteriormente executar esta atividade. Depois nós iremos assistir às produções de vocês. Então, sejam criativos, como dizia um professor meu, saiam da caixinha, certo? Utilize aí a criatividade de vocês para fazer aí, com certeza, brilhantes trabalhos, né, brilhantes apresentações que nós teremos nas próximas aulas, com certeza. Mais alguma dúvida para a Dani? Aproveitem. Então, caso não tenha mais nenhuma dúvida, ela vai disponibilizar o material para a gente lá no grupo. Posteriormente, também, iremos disponibilizar para vocês o link da gravação, caso vocês necessitem reassistir esse momento, né? E, em suma, façam o planejamento, tá bom? De repente, professor, mas eu quero logo gravar o meu vídeo. Pronto, você até pode se adiantar, lembrando que na próxima aula é que a Dani irá mostrar como você poderá fazer a edição, né, melhorar o seu trabalho. De antemão, cuidem do planejamento, né, da produção do roteiro, tá bom? Para que quando você for executar, sair tudo como planejado, né, sair tudo como os conformes e termos aí, com certeza, brilhantes trabalhos, tá bom? Mais alguma dúvida? Acho que não, né? Tá todo mundo... A Natiele, eu não tinha chamado... Não, né? Acho que não. Pronto, então é isso, né, Dani? Por hoje, o que nós tínhamos planejado, né? O que você tinha planejado sobre a videoaula seria essa explanação geral, né? De forma mais teórica, e já deixar como atividade esse planejamento de vocês, né? E quando for na próxima aula, ela irá trabalhar a parte prática, né? Para que vocês possam realmente colocar aí a mão na massa, ou caso alguém já tenha feito alguma produção, poder editar, poder aperfeiçoar para a entrega e posterior apresentação, né? Então, a gente agradece aí a participação de vocês nesse momento de hoje,
na aula de hoje. Mais uma vez, parabéns a Dani. E na próxima, nos encontraremos para a parte prática, né? Com certeza essa é a talvez mais interessante, né? E vai despertar aí curiosidade em todos de como trabalhar essa edição, né? De como fazer um refinamento nas produções de vocês para, como diz a linguagem, né, popular, para ficar top, não é isso? E lembrando da aula passada, uma atividade bem suave, né? Cada um vai produzir a sua videoaula de acordo com a sua criatividade. Então, muito tranquilo, muito light, muito suave. Esse negócio do suave eu acho que pegou. Pessoal, com relação à próxima terça, né? Eu acredito que não terá aula porque é feriado, né? Mas, por enquanto, vamos deixar assim em aberto até a gente confirmar. Mas eu acredito que não terá aula, tá bom? Qualquer coisa a gente comunica para vocês. Caso tenha alguma dúvida sobre a questão do planejamento dessa atividade, da preparação desse roteiro, vocês podem entrar em contato para que a gente possa apoiar vocês nesse processo, tá ok? Então, desejar mais uma vez boa tarde a todos vocês, né? Agradecer pela participação, certo? Uma participação excelente, praticamente a turma em peso, né? Participando. A gente realmente sente-se gratificado, né? Por estar participando desse momento e perceber o interesse de vocês na disciplina, na busca da aprendizagem, né? E, claro, trabalhando aqui a questão da informática na educação, e com certeza serão as sementes, né, plantadas hoje para colher bons frutos amanhã. Então, de minha parte, boa tarde a todos, fiquem com Deus. Passar aqui para a Dani para ela fazer o fechamento. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela participação. E como falei, eu estou lá no grupo. Qualquer dúvida pode me perguntar por lá. Até nosso próximo encontro. Pronto. Pois então, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. Professor, Pode falar. a Karine perguntou aqui no chat se na próxima aula já é para trazer o planejamento técnico ou se é algo que vai ser entregue mais lá para frente. No caso, a próxima aula, eu acredito que não será terça agora, porque provavelmente é feriado, né? Então, vocês vão fazendo esse planejamento, né? O que nós iremos querer receber posteriormente, né, Dani? Vai ser o trabalho pronto, e iremos abrir uma atividade para que vocês possam fazer a inserção lá no SIGA. Mas, no caso, Dani, vai ser necessário inserir também o roteiro lá no SIGA, ou somente a produção já pronta? Geralmente o professor pede o roteiro também, o roteiro técnico, e o planejamento junto com a videoaula. Mas a entrega tudo junto, não tem datas separadas de entregas. Pronto. Então, muito tranquilos. Vocês têm aí o quê? No mínimo 2 semanas, né? Que é o restante desta semana. A próxima, que com certeza é feriado, provavelmente não vai ter aula. E quando for na terça, novamente tiver aula, vocês irão conhecer melhor a parte prática, e aí será firmada uma data para vocês entregarem. Porém, por conta da data estar em aberto, né, e pelo excesso de atividade, como, não sei se foi a Karine que colocou, então partam logo por roteiro, né, aproveitar que conheceu aqui as ferramentas de videoaula, né, o conhecimento está bem próximo aí da mente, então construam logo o roteiro. Quando for na próxima aula, você já está com o roteiro todo pronto, e aí quando você conhecer como fazer a parte prática, é só casar os 2 elementos, né, e executar o trabalho para entrega. Tá bom, pessoal? Então, obrigado a todos pela participação, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.